você talvez já abriu um MEI ou está pensando em abrir um MEI, eu quero falar aqui sobre um ponto muito importante, que por mais que o MEI ele é um sistema de tributação, um sistema de abertura de empresa simplificado, ele tem que ter os cuidados. Então, você abrir um MEI da maneira errada, isso pode gerar um pesadelo para você. Então, fica aqui nesse vídeo, me chamo Elideberson, sou contador, consultor e gestor financeiro. Então, eu quero falar sobre esse ponto, que muitos MEI peca na hora de estar abrindo um MEI. Então, é algo que pode ajudar você que está pensando em abrir, ou até mesmo já abriu um MEI. Então, já quero aqui pedir para você já se inscrever aqui no canal, já deixar o seu joinha. Isso nos ajuda, isso nos apoia a cada vez mais gravar conteúdo para ajudar você, empreendedor. Então, nosso objetivo aqui é ajudar empreendedores de todos os segmentos, tanto enquadrado no MEI quanto no Simples Nacional. Então, nosso objetivo aqui é poder ajudar você a empreender de forma mais leve, porque temos tantos desafios para empreender. Então, o meu objetivo aqui é ajudar você a ter um negócio mais sólido, um negócio mais com maior clareza, para que você possa cada vez mais crescer. Então, o primeiro ponto é, quando você decide abrir um MEI, e a gente vai ali no nosso velho e bom amigo Google, como abrir um MEI, a gente encontra ali vários conteúdos falando como abrir um MEI, e até mesmo dentro do site da Receita Federal tem ali explicando, falando sobre como abrir um MEI. Então, assim, é uma tarefa de baixa dificuldade e tem poucas obrigações. Porém, isso não quer dizer que não tem os pormenores. Então, você tem que se atentar a isso. O MEI o MEI é fácil de abrir e tem poucas obrigações. Porém, tem alguns detalhes que você tem que se atentar. Se você está numa empresa de serviço, você quer abrir um MEI e você, por exemplo, é um fisioterapeuta, você não pode ser MEI. Então, assim, toda e qualquer atividade que ela tem um conselho que é regulador, então ela não pode ser MEI. Então, uma imobiliária não pode ser MEI. Então tem que se atentar a esses pontos, porque senão você vai lá, abre um MEI e esse MEI é indeferido. Aí você cai direto no lucro presumido. Olha aí o primeiro problema que você vai ter. Então, olha a dor de cabeça. Então, assim, tome cuidado se você está querendo abrir um MEI. Então, busque orientações de fontes confiáveis, busque orientações ali. Se precisar, busque um profissional da área da contabilidade para te auxiliar, para te direcionar e tirar a dúvida. E se você estiver precisando e quiser mandar uma mensagem aqui para o nosso escritório, contato do nosso WhatsApp está aqui na descrição desse vídeo. Porque, assim, é importante você abrir de forma segura, tá? Então, tome cuidado com os mínimos detalhes ali nessa questão, por mais que é algo desburocratizado, mas pode ter ali os pontos de atenção. Aí tem um outro fato, ter um MEI é menos burocrático. Então, assim, quando a gente fala de ter um MEI é menos burocrático, não quer dizer que o MEI não tem obrigações, não tem as obrigações acessórias para ser entregue, então, assim, as contribuição, porque é algo muito engraçado, assim, que acontece. É igual eu sempre já comentei aqui em outros vídeos. Não, na escola a gente não foi ensinado a empreender, então a gente não tem uma matéria. Seria algo fantástico se nós tivéssemos na nossa grade curricular uma matéria para falar sobre negócio, falar sobre empreender, porque querendo ou não, assim, na escola a gente não tem isso. Então, a gente mete a cara e vai. Então, assim, por isso que o meu objetivo aqui é falar nesse vídeo sobre alguns pontos que a gente tem que ter atenção. Então, por exemplo, o MEI, ele tem poucas obrigações, mas existe. Então, igual, por exemplo, já peguei situação aqui de um MEI que abriu e pra gente ver muito na mídia, não, MEI é desburocratizado e tal e tal. O que acontece? Ele não tinha a ciência de que tinha que fazer a contribuição da guia mensal. E querendo ou não, isso a empresa ele ficou ali, basicamente gerou uma dívida ali de R$ 3.000. Então, assim, tudo bem, quando a gente paga todo mês, por mais que não é um valor exorbitante, mas assim, se a gente faz a contribuição que é abaixo de R$ 100, ok, não fica tão pesado. Lógico, também vai depender do faturamento, mas é menos do que você ter que pagar talvez 3.000 ali num montante. Então, ou até mesmo parcelar. E querendo ou não, dependendo do ponto que está essa dívida, você foi para dívida ativa, aí tem multa, tem juros, tem custas de cartoriais. Então, uma coisa que é simples se torna um transtorno. Então, é um ponto de se atentar. Se abrir um MEI,
você vai ter ali a guia de recolhimento mensal, você tem que fazer o controle de faturamento, existe um modelo, tem um outro vídeo aqui que eu falo sobre esse modelo, de qual é o controle. Mas se você tiver um RP, então você já coloca as informações ali. Não venha me falar, não, eu tenho no extrato bancário e tá tudo certo. Cara, se você for pegar o extrato, você não vai lembrar da metade do que aconteceu ali. Porque assim, a maioria, que aí é um outro erro que eu espero e quero que você não cometa, é misturar, que movimenta tudo numa conta só e tal e tal. Aí vira aquela bola de neve. Então faça ali um controle financeiro o mais básico possível, simples, mas que você tenha esse controle mensal, porque isso vai ajudar você a controlar o limite do seu faturamento. Na verdade, controlar não, é você ter ciência quanto você está faturando e se você está sujeito ali a desenquadrar do MEI. Então, assim, ter um MEI é menos burocrático, mas tem alguns fatores que é importante você ter. Então, a contribuição mensal, o controle de faturamento e a declaração de faturamento anual. Então, assim, e dependendo do seu prolabore, aí você vai ter a obrigatoriedade da declaração de imposto de renda. Então, assim, faça esse controle mensal. Não se pegue só no extrato. Porque muitas vezes você está no extrato, o dinheiro entra, o dinheiro sai, o dinheiro entra, o dinheiro sai. E você não tem essa informação de quanto que realmente você está faturando. E se você não tem essa informação, você está sujeito ao quê? Estourar o teto do MEI e você ter toda uma tributação ali para você pagar. Então, às vezes, até ser desenquadrado retroativo, até a Receita te notificar e você ser desenquadrado. Então, assim, é um ponto importante para você se atentar para isso não se tornar um pesadelo para você. E essa contribuição mensal também, porque querendo ou não, se você abre um MEI, você vai ter essas obrigações que eu comentei aqui. Declaração de faturamento anual, contribuição mensal. Você tem que fazer o controle de faturamento. Porque esse controle é para você fazer a declaração da maneira certa, anual. Agora, se você só no extrato, eu tenho certeza que você não vai pegar o extrato de um ano todo e olhar quanto que entrou. Então, se você fazer todo dia ou pelo menos uma vez por semana o controle de faturamento, quando você for fazer a declaração de faturamento, é muito mais simples. E também, pelo outro lado, que você como MEI, lógico, com a reforma tributária que está em vigor agora, a previsão é que para 2027, para todo serviço ou produto vendido, o MEI vai ter que emitir nota. Isso indifere se é CNPJ ou se é para serviço para pessoa física, porque hoje existe a obrigatoriedade apenas para pessoa física ou o cliente que solicitar a nota fiscal para você, a nota fiscal é obrigatória para CNPJ e para as pessoas físicas que às vezes solicitam. Então, assim, o MEI não está obrigado a emitir a nota para pessoa física, mas com a mudança na reforma tributária, então a gente vai ter ali essa mudança. Então, assim, tome muito cuidado. Então, é importante você ter uma boa organização na sua empresa, no seu MEI, porque, assim, é para você crescer mais sólido, você fazer um negócio mais estruturado. Porque eu tenho o seguinte pensamento, CPF tem prazo de validade, agora CNPJ não. Porque, querendo ou não, assim, eu entendo que acho que toda pessoa que ela começa a empreender é de duas formas. Ou é por oportunidade ou por necessidade. Mas independente da forma que você iniciou, acredito que o pensamento é fazer um negócio duradouro. Então, são pontos importantes para que isso você se atentar para não se tornar um pesadelo para você. Então, assim, se você já chegou até aqui e não curtiu esse vídeo, não se inscreveu no canal, então já curte aí, já se inscreve aqui no canal e deixa seu comentário aí se você tem alguma dúvida de algo específico, que vamos buscar aqui gravar um vídeo para tirar a sua dúvida, porque nosso objetivo aqui com esse canal é esse, é contribuir para o empreendedorismo do Brasil, para que você que nos acompanha aqui, que nos assiste, empreender de forma mais leve e segura. Então, para a gente encaminhar aqui para um encerramento, acho que um ponto que muitos negligenciam, começa a empreender, abre um MEI e não busca conhecimento sobre o MEI, para entender quais são as obrigações e não busca conhecimento sobre o negócio que está fazendo. Então, assim, porque o conhecimento, você não buscar ele, isso pode queimar algumas etapas do seu negócio. E isso pode gerar um problema enorme para você. Então, é importante você buscar conhecimento sobre o MEI. Lógico, agora sim, se você contrata uma assessoria, porque assim, o MEI ele não tem obrigatoriedade de ter um contador. Mas você ter um contador estratégico
um contador que não apenas envia guia para você, mas sim que ajuda você no crescimento do seu negócio, eu vejo muito benéfico, porque aí você não tem essa preocupação de ficar se preocupando em atualizar sobre a legislação. Então aí tudo bem, se você tem um contador estratégico, ele vai te ajudar a você não ter que se preocupar com isso. Porque aí se torna benéfico você ter um contador, porque o MEI em si ele não tem obrigatoriedade. Mas quando você contrata um contador que é estratégico, que ajuda você como MEI, ele não vai só emitir a guia, ele vai ajudar você no controle de faturamento, vai ajudar você na precificação do seu negócio, ele vai ajudar você no planejamento orçamentário. Então, assim, que são ferramentas que aí você só vai ter uma preocupação, buscar conhecimento sobre o core business do seu negócio, sobre o seu negócio principal. Ah, se você é um instalador de ar-condicionado, então você vai só se preocupar em buscar conhecimento para ser o melhor instalador de ar-condicionado, o melhor refrigerante. Agora fugiu a palavra, eu não vou arriscar falar, mas ser o melhor técnico em refrigeração. Então, assim, da sua cidade, da sua região, porque você só vai se preocupar com isso. Isso é, quando você tem um parceiro estratégico ali, você tem uma assessoria para te ajudar nesse início. Agora, se você não tem, você tem que também sentar na cadeirinha técnica, burocrática, buscar conhecimento, porque isso ajuda você a evitar problema. Porque assim, a gente no dia a dia, aqui no escritório, chega alguns MEI pra gente que, assim, que fez algumas questões por falta de conhecimento que geram um transtorno enorme. Então, assim, alguns atualizou ali as atividades e a atividade foi para uma atividade regulada pelo um conselho. Já se foi embora o MEI. Então, assim, são várias coisinhas que acontecem. Então, assim, você não pode fazer de qualquer jeito. Então, se você vai abrir um MEI, busque conhecimento para você exercer o que você está se propondo a fazer, busca conhecimento para você entender da parte burocrática, mas se você não quiser se preocupar com a parte burocrática, busca no mercado alguém que possa assessorar você. Então isso vai te ajudar, porque você só vai ter uma preocupação que é ser o melhor naquilo que você se propôs a fazer. E a parte burocrática você vai ter alguém para ajudar você. E lógico, se você está buscando essa pessoa, envie um contato no nosso escritório que aqui trabalhamos com o mês, então prestamos essa assessoria tanto na parte financeira quanto na parte contábil. Então ajudamos os MEI a criar uma empresa de forma sustentável, uma empresa que ela se torne lucrativa, que ela se torne duradoura no mercado. Então assim, eu não poderia deixar aqui de falar sobre o nosso escritório, mas independente se é com nós ou com outra empresa, o meu conselho é esse: busque conhecimento ou busque alguém que possa te ajudar e você não ter que se preocupar com isso. Porque empreender no Brasil sem esse conhecimento, isso pode colocar você em vários pesadelos. Então, assim, acho que ninguém cria uma empresa pensando em ter dor de cabeça. Mas querendo ou não, é aquele ditado, né? Quem está vivo está sujeito a muitas coisas. Então, infelizmente. Então, assim, é o que acontece. Então, busque conhecimento na área no que você está fazendo. Porque o conhecimento é o que pode encurtar caminho e evitar dor de cabeça. Então, se você não quer dor de cabeça, você precisa buscar conhecimento, tanto no que você faz ou na parte do burocrático, para que você possa crescer o seu negócio de forma estruturada, o seu negócio ser um negócio sólido e você continuar por muitos anos no mercado e continuar crescendo. Então, independente do que você se propõe a fazer, faça por esse caminho que você vai aumentar em muito a chance do seu negócio. Então, olha, às vezes por falta de conhecer sobre o negócio, você está entrando em algo do momento ali quando você está e não é um negócio lucrativo se você sair do MEI. Aí você se dedicou toda a energia para um negócio que não te dá escala, não te proporciona crescer. Então, assim, é muito importante buscar esse conhecimento, é muito importante você entender do seu negócio, porque não ignora isso, porque às vezes, principalmente eu acho que o lado masculino ele tem mais isso, mas o lado feminino é um pouco mais aberto para essa questão de buscar conhecimento, buscar alguém para assessorar. Já o lado masculino às vezes tem mais o ego, então assim, mas de uma forma geral sempre tem um ego envolvido, tanto no lado masculino quanto no lado feminino. Então deixa o ego de lado, busca o conhecimento, que isso vai ajudar você a economizar tempo e evitar ali dor de cabeça. Então acho que qualquer negócio que você se propõe fazer, o conhecimento é o que pode ajudar você a ir numa melhor direção e no menor tempo.